Feche seus olhos. Billy Graham morreu. Billy Graham passou dessa para melhor. Mas você está vivo. E Deus quer levantar você como Billy Graham dessa geração. A história vem dizendo que este homem ele ganhou cerca de 200 milhões de vidas para Cristo. Por que não você? Abra seu coração para o Rei. Fala assim: Senhor, faça de mim, Pai, um instrumento para esta geração. Faça comigo, ó Pai, o mesmo que o Senhor fez com Billy Graham, com John Wesley, com tantos outros homens de Deus. Que venha fazer diferença na minha geração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Wesley Figueiredo. Primeira vez aqui do púlpito da Igreja Cristã Criativa. E é uma honra muito grande. É um temor muito grande, porque não há nada mais honroso do que a pregação do Evangelho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Uma passagem que provavelmente você conhece, você já leu, você já ouviu alguém pregando. Mas que eu peço que o Espírito Santo fale aos nossos corações de uma forma bem individual. Eu leio e vocês acompanham. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Que eu venho te pedir, Deus, humildemente, é que o Senhor venha falar através da minha vida. Que as tuas escrituras, ó Pai, possam saltar dessas páginas, ó Pai, de uma forma muito sobrenatural, Pai. Que possa vir de encontro aos nossos corações, ó Pai, e venha impactar a cada vida, Pai. Que aquilo que o Senhor ministrou e impactou no meu coração quando eu li esse texto, Pai, o Senhor, Pai, fale através de mim para que possa impactar outras vidas. Me dê, ó Pai, ousadia e intrepidez para anunciar a tua palavra. Eu me esconda atrás da tua cruz, para que o teu nome cresça neste lugar. Fala aos corações, em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz aqui? Estou muito feliz de estar na presença de Deus. Gente, esse texto aqui é um texto muito conhecido. Provavelmente você já conhece, mas muitas vezes nós passamos por cima dos textos, lemos e às vezes lemos diversas vezes, mas a gente não consegue reparar na profundidade que alguns textos têm. Já reparou isso? Às vezes você já leu o texto 10 vezes. Quando você vai ler a 11ª, o Espírito Santo fala com você de uma forma pessoal e você se pergunta: rapaz, como que eu não tinha percebido isso daqui? Estava na cara. Mas a gente acaba não lendo, não percebendo. E
quando eu li esse texto, o Espírito Santo fez exatamente isso comigo. Ele me mostrou o que estava na cara, mas eu não tinha conseguido enxergar. O texto já começa com algo muito sobrenatural. Ele vem estar falando de a cura de um coxo. Repete comigo, a cura de um coxo. E o tema dessa ministração é além do que os olhos podem ver. Repete comigo, além do que os olhos podem ver. E você vai entender o porquê desse tema durante a ministração. Você ainda está com a sua Bíblia aberta, não está? Amém, não fecha mais não. A gente vai acompanhar o texto. Interessante que esse homem, ele era colocado diariamente na porta do templo. Ele era coxo, um homem doente. Ele não tinha capacidade de viver a sua vida, de fazer as suas coisas. Ele sempre dependia das pessoas. Ele sempre foi dependente das pessoas, porque a Bíblia vai estar dizendo que ele era coxo de nascença. Então se coloca no lugar deste homem, desse rapaz. Se é algo que eu não gosto, é ficar dependendo das pessoas. Isso é ruim, porque às vezes as pessoas vão estar te ajudando, mas no fundo elas não queriam estar te ajudando. Mas olha só, versículo 2, acompanha aí comigo. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo. O texto já começou a falar desse início, dessa parte A do versículo, porque ele estava na porta do templo todos os dias. Ei, deixa eu falar algo com você. A perseverança causa o milagre. Esse homem, ele já poderia ter dito, não vou ficar aqui mais não. Eu vou pedir esmola em outro lugar. Eu vou sair deste lugar, porque não está dando certo. Eu já estou há sei lá tantos anos, desde a minha infância, neste lugar, e até hoje eu continuo da mesma forma. Nada de sobrenatural aconteceu comigo. Não tem como. Provavelmente esse homem, ele já estava acostumado com essa vida. Só que deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você persevera em algo, Deus, ele olha para você com um olhar de misericórdia. Esse homem, ele estava num dia comum. Você acha que ele estava lá esperando um milagre? Não. Ele não estava esperando um milagre. Mas Deus faz infinitamente mais do que a gente está esperando ou pedindo. E continua, olha o versículo 4, aliás, o versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, repete comigo, vendo a ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam para que lhe dessem uma esmola. O interessante é que eles viram o cara, ou os caras, que poderiam mudar a história dele. Só que ele pediu a coisa errada. Deixa eu te falar algo. Peça errado, mas peça a pessoa certa. Sabe o nosso problema, querido? Muitas vezes nós pedimos certo, só que pedimos para a pessoa errada. A gente está passando por situações na nossa caminhada, por dificuldades, e a gente vai pedir conselho a pessoas que não têm nenhum tipo de capacitação para nos ajudar. Aí te dá conselho errado, imagina o que você vai fazer? Burrada. Só que com esse homem foi o contrário. Ele pediu errado. Ele pediu dinheiro, o sustento dele. Só que Deus, ele estava querendo fazer infinitamente mais. Ele pediu errado, mas Deus agiu com o sobrenatural. Deixa eu falar com você. Vai ter coisas na sua vida que você vai até pedir errado a Deus, mas pelo tamanho do amor dele sobre a tua vida, pelo tamanho da misericórdia dele, ele vai te dar muito mais, filho.
Se os nossos pais sabem dar boas dádivas, imagine o nosso Pai Celestial, o Criador do céu, o Criador da terra, de todo o universo. Isso é lindo. Mas não para por aí, continua. Fica ligado na palavra. Versículo 4. Diz o seguinte: Pedro, fitando juntamente com João, disse. O que ele disse? Repete. Olha. Mas olha aí no versículo 3. Vendo ele a Pedro e João. Você não acha um tanto estranho? Ele já estava olhando para Pedro e João, mas Pedro fala assim: olha para nós. Será que Pedro estava meio doidão? Não. Ele não estava doidão. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos diante do milagre, mas a gente ainda não consegue enxergar. Você vai sair daqui a pouco desse culto. Você vai sair cheio da presença de Deus, com uma Bíblia na mão, cheio de Deus no seu coração. E você talvez pode passar por uma pessoa na rua que vai estar precisando de uma oração. Você vai ver essa pessoa. Talvez essa pessoa tenha um problema de saúde, um problema emocional, eu não sei. E tudo o que essa pessoa vai querer é uma oração, é uma atitude em fé. É a situação perfeita para um milagre. Basta você enxergar. Você sabe o que eu costumo dizer? Quando você ora para uma pessoa com fé, seja na área de cura, libertação, em todas as áreas. Quando você clama a Deus por uma intervenção, não é que você vai mudar os planos de Deus para Deus obedecer a sua oração. Não é isso não, querido. Mas quando você entra na dimensão da fé, você se alinha com o propósito que Deus está querendo fazer naquele momento. Não é que você vai mudar os planos de Deus, não. Mas que você vai começar a se alinhar com a vontade dEle. Quantas e quantas vezes Deus tem esperado de nós uma atitude para rompermos em fé, mas a gente acaba negligenciando. Será que ganhar 200 milhões de vidas é somente para o Billy Graham? Não é, filho. Só que muitas vezes nós saímos do propósito de Deus. E para você estar desviado, eu ouvi essa frase essa semana e mexeu comigo. E para você estar desviado, você não precisa estar num carnaval enchendo a cara, fazendo isso tudo que o mundo vai te oferecer. Quando você sai, mesmo dentro da igreja, quando você sai do propósito de Deus para a sua vida, você já pode se considerar uma pessoa desviada. Você sabe como está a sua vida. Você sabe. Talvez você esteja aqui hoje, você saiu fora dos propósitos de Deus. Você está cansado, assim como esse homem. Talvez você esteja cansado por conta das adversidades da vida, dos problemas dentro da sua casa, dos relacionamentos. Mas e aí? Isso daí para mim está apenas mostrando o cenário ideal para Deus operar um milagre. Mas a atitude é sua. Fé não é apenas crer. Fé é ter atitude. Se você diz que tem fé, mas você não tem uma atitude, você tem apenas pensamento positivo. Deus espera de você uma ação. E não para por aí. Temos que parar de olhar com os olhos naturais. Temos que começar a olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Este homem, ele estava olhando para a situação somente com os olhos naturais. E sabe o que eu aprendo com isso? Quando a gente começa a olhar para as situações com os olhos naturais, ouça bem, quando a gente começa a olhar para as situações com os olhos naturais, você perde de vista o que é o melhor para a sua vida. Sabe por quê? O que é o melhor
melhor para a vida deste homem? A esmola ou a cura, o milagre? Por que ele pediu a esmola? Estava olhando apenas para o material, apenas para o natural, e assim acontece com a gente hoje. A gente tem andado tão preocupado com o material, com as coisas dessa vida. Deus sim, Ele está preocupado com como vai ser a nossa vida aqui nesta terra. Mas Ele está muito mais preocupado com a sua vida espiritual. Ele está muito mais preocupado como vai ser a sua atitude em relação ao pecado, em relação às circunstâncias da vida. O que vai te definir não é as suas atitudes, mas as suas reações. Porque sabe uma coisa? Esses dias, até ontem, né, pastor? Eu ouvi um áudio que aquilo dali mexeu comigo. Aconteceu uma situação, enfim, de adultério. E a mulher, uma mulher de Deus, ela disse o seguinte nesse áudio. Isso não aconteceu com Jesus não, isso aqui é lá pro Rio. A mulher disse o seguinte: mulher, isso aqui e tal, só isso e aquilo, eu vou te matar, nem é que eu tenha que fazer pacto com o diabo. Crente, o que vai te definir são as suas reações. Quais têm sido as suas reações diante das situações? Quando você se depara com a situação perfeita para Deus operar o extraordinário, qual tem sido a sua postura? Sabe, na maioria das vezes, qual tem sido a nossa postura? Nós temos negligenciado o poder do Espírito Santo. Quando você vai orar por uma pessoa, quem que você acha que vai curar? Você ou o Espírito Santo? E por que você acha que você não é capaz, se quem vai operar o milagre é Ele? Não é pelo seu poder, querido, é pelo poder do Espírito. Quando você começa a colocar o Espírito Santo, Jesus, no centro da sua vida, você começa a ver o sobrenatural acontecendo. Me fala um pouco sobre Pedro, antes e depois do dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo vem, meu irmão, Ele vem para fazer algo sobrenatural. Ele quer quebrar todas as estruturas na sua vida e quer te fazer um novo homem. Deus não quer que você seja apenas um pescador, Ele quer que você seja o Billy Graham dessa geração, filho. Dá um glória aí, querido. Aleluia. Meu Deus, louvado seja teu nome, Pai. Olha o versículo 7. Isso daqui é interessante. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E tomando pela mão direita, o levantou. Quem levantou este homem? Pedro. Deixa eu falar com você. Esse texto aqui, de alguma forma, pelo menos de uma forma simbólica, ele tipifica a salvação na nossa vida, porque este homem, ele vivia arrastado, ele vivia caído, e essa é a situação do homem depois da queda. Nós caímos. Efésios 2 chega a dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Só que, da mesma forma que nós não temos a capacidade de escolher e ir até Jesus, essa mesma situação aconteceu nesse texto. Esse homem, ele não tinha capacidade de ir até a cura dele. Foi necessário que Deus levantasse um homem para que a vida desse homem seja restaurada. E a mesma coisa acontece no âmbito da salvação. João 15,16 vai dizer: não fostes vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Mas sabe o que infelizmente eu vejo? Pessoas que um dia tiveram um encontro com Jesus, foram no encontro com Deus, no reencontro, receberam o maior dos milagres, que é a salvação. Só que elas acham que elas podem começar a caminhar sozinho. Pedro tomou ele pela mão. Filho, você precisa caminhar com alguém. Você precisa de ajuda para se levantar. Em duas perspectivas: para você começar na sua caminhada cristã, e em outra, para você que está aqui e você é desviado.
você acabou caindo, Deus vai levantar homens e mulheres para ajudar você, te dar a sua mão direita e colocar você de pé novamente. O que seria do apóstolo Paulo se não fosse Barnabé na vida dele? O que seria do grande profeta Eliseu se não fosse Elias do lado dele? Ei, quer ser como Eliseu? Cola com quem é Elias. E continua. É interessante que a Bíblia vai dizer que Pedro tomou ele pela mão direita. Já parou para pensar um pouco nisso? Por que pela mão direita, não pela mão esquerda? Eu, como curioso que eu sou, eu fui pesquisar um pouco sobre isso. E uma das significados no contexto bíblico, no contexto judaico, é que mão direita significa mão da promessa divina, a mão do livramento. Quando Pedro estendeu a mão direita, ele estava cumprindo a promessa do Pai sobre a vida daquele homem. E assim Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus vai ter levantado homens e mulheres para cuidar, para pastorear a nossa vida, para cuidar da gente, para todos os dias estarem estendendo as mãos direitas sobre as nossas vidas. Só que parece que a gente não está enxergando. Deus tem todos os dias colocado situações, colocado pessoas, e até mesmo o Espírito falando no nosso coração. Só que às vezes a gente começa a negligenciar. Começa a negligenciar a voz de Deus. Porque cá entre nós, tal da oração é um troço muito doido. Imagina só você sozinho, você falando com alguém que você não está vendo. Isso é doideira, cara. O tal do ser crente é um troço muito louco. Só que mais doido do que orar é Deus falar que você, Deus falar com você. Agora, mais doido que isso é Deus falar com você e você convencer as pessoas que Deus falou com você. Só que as pessoas só estarão convencidas de que Deus falou com você quando você tomar uma atitude e falar com elas. Elas não são adivinhas. Deus poderia usar os anjos, poderia usar qualquer outra situação, circunstância, ou até mesmo Ele vir na terra e ter um encontro pessoal com determinada pessoa. Só que o Espírito Santo prefere usar a sua vida. Que honra, hein? Deus, o Criador do céu e da terra, usar a sua vida. Responsabilidade grande, mas a honra é muito maior. E continua. Olha o versículo 8. Versículo 7 vai dizendo que Pedro tomou pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Quando a Bíblia fala que ele se pôs em pé, está falando que ele tomou um posicionamento. E sabe que muitas vezes tem acontecido comigo e com você? Deus tem feito um milagre na nossa vida, tem nos salvado, tem nos tirado desse mundo de trevas, desse mundo de pecado, e tem feito uma obra transformadora, uma obra extraordinária na nossa vida. Só que a gente acaba não tomando uma posição espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Absolutamente nada, não adianta absolutamente nada você orar 5 horas, você lê 50 capítulos da Bíblia, sendo que você é um mentiroso, que você é um caloteiro, que você fala mal das pessoas. Dê a Deus o que é de Deus, mas dê a César o que é de César. Tenha um caráter transformado. De nada adianta, filho, você colocar a mão na cabeça das pessoas, as pessoas serem libertas, o sobrenatural acontecer, sendo que o seu caráter ainda não foi regenerado.
De nada adianta vir aqui, cair, tremer, falar em língua estranha, isso é bênção. Mas voltar para casa e continuar batendo na esposa, continuar falando fofoca, continuar criando contenda, não adianta. A sua espiritualidade não é medida pela quantidade de dons espirituais que você tem, mas pelos frutos do Espírito. Tem que ter fruto, filho. Frutos dignos de arrependimento, de transformação. Que Deus é esse que vem habitar dentro de uma pessoa somente para ela falar em língua estranha, mas que não causa uma transformação na vida dela? Espírito Santo quer que hoje eu e você, a gente se posicione em Cristo, vivendo uma vida de caráter transformado, uma vida digna, uma vida de caráter, mas de unção, de frutos do Espírito, mas de dons espirituais. Qual é o problema que eu vejo hoje em dia? Um grupo de pessoas é fascinado nos dons espirituais, no sobrenatural, isso é muito bom, é bênção. Do outro, somente o fruto. Não, o que importa é somente os frutos. Não, filho. Deus quer a plenitude. Deus quer que você tenha os dons, mas que você também tenha o seu caráter transformado. Eu costumo dizer que os frutos do Espírito nada mais são do que o caráter de Cristo na nossa vida. Quando a gente vai tendo cada vez mais os frutos do Espírito, nada mais é do que a pessoa de Cristo sendo cada vez mais transparente e visível às pessoas. E isso é para todos nós, é uma grande verdade. Esse homem, ele era coxo. Ele vivia a vida dele provavelmente se arrastando. Não importa se você chegou aqui hoje se arrastando. O que importa é o que você vai fazer quando sair daqui. Deus, Ele está querendo que você saia daqui curado, transformado. E isso em todos os âmbitos da sua vida, cara. Talvez seja o seu relacionamento, o seu casamento que está precisando de um milagre. Talvez seja a sua vida financeira. Talvez você precise de uma libertação, de uma cura interior. Ei! Deixa eu te falar uma coisa. Nada é impossível para Deus, filho. Nada, absolutamente nada. Será que existe alguma coisa difícil para o Criador do céu e da terra fazer? Não é. Não existe. Mas o que Ele está esperando de nós é posicionamento. Imagina só. Pedro pega, ó, eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Ele fala assim, não, beleza, cara, eu estou bem aqui mesmo. Obrigado aí, mas eu quero ficar aqui. Deixa eu comer esmola aqui de boa. Parece engraçado, mas infelizmente, muitas vezes nós temos tomado essa atitude. Deus está chamando a gente para um novo nível, mas a gente se contenta em estar aqui. É chegado um novo tempo sobre as nossas vidas, um tempo de intimidade, um tempo de busca, um tempo de profunda comunhão com Deus, com os irmãos. A igreja cristã criativa, é chegado um novo tempo sobre a nossa igreja. Aleluias. Mas olha que interessante, o texto vem dizendo que ele é coxo, que ele era coxo. E a palavra coxo significa o seguinte, uma das definições: aquele que tem problema para caminhar por um defeito físico. Deixa eu falar com você. O que tem atrapalhado você de caminhar? O que está atrapalhando você de caminhar, filho? Será que é o pecado? Será que são as amizades? Será que é um vício que você tem? Será que é um problema de saúde? É o que tem te atrapalhado você de caminhar? Porque de nada adianta você pegar e falar assim, poxa, Wes, eu tô frio na fé, nossa, cara, eu tô muito frio. Faz, sei lá, tanto tempo que eu não oro, nossa, não sei nem a última vez que eu fiz um jejum, eu tô muito frio. De nada adianta você saber que você está frio, mas você não saber o que está atrapalhando você. O que está atrapalhando você de caminhar?
Será, cara, que as redes sociais, se for, renuncia, irmão. Renuncia. Jesus, certa vez, ele disse: se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor você viver sem um olho do que você ir com os dois e ir para o inferno. Só que você fala assim: ah, não, velho, eu vou tirar meu olho, eu vou ficar cego, pelo amor de Deus. Não. Jesus, quando ele falou isso, ele não estava falando do físico. Ele estava dizendo de uma forma simbólica. Ele estava falando o seguinte: vai ser difícil você renunciar a esse olho que está fazendo você pecar. Mas é melhor você renunciar do que você acabar num lugar que você não quer ir. O preço da renúncia é alto. Eu costumo dizer que unção sem sacrifício é fogo estranho. Eu vou repetir: unção sem sacrifício é fogo estranho. Eu já estou caminhando para o final. Olha o versículo 10, que lindo. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram do quê? Admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Deixa eu falar. Você vai ser curado, você vai ser tratado, Deus vai mudar a sua vida hoje, eu creio. E as pessoas vão olhar para você, mesmo você tendo recebido o seu milagre, vão olhar e vão falar assim: ué, mas esse daí não era aquele cara lá que fazia isso e aquilo? Elas vão te reconhecer por aquilo que você fez um dia. Mas quando elas reconhecerem e verem o milagre de Deus na sua vida, elas vão te admirar. Isso é o que vai acontecer com você. Talvez você chegou aqui e você ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Filho, deixa eu falar com você. Se o Espírito Santo te pegar você de jeito, as pessoas vão olhar com você com um olhar de admiração, que vai falar: ué, mas essa pessoa não é aquele cara que adulterava? Ele adulterava, não adultera mais, que agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. É uma nova vida, uma nova fase, é um novo caminhar. As pessoas começam a olhar para você e te admirar. É interessante que esse homem, ele não precisou fazer absolutamente nada. Ele não precisou pegar e fazer uma exposição bíblica, uma oração forte. Ele não precisou fazer nada. Você sabe por quê? Quando o Espírito Santo muda a sua história, é inevitável das pessoas verem Jesus na sua vida. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida, filho. Billy Graham disse que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. É o seu testemunho. Eu vi uma frase há poucos dias atrás, o seguinte: nós precisamos aprender a dizer não a pessoas, a situações e a lugares, se a gente quiser dar um bom testemunho do Evangelho. Mas não para por aí. Olha aí um pouquinho mais para frente, em Atos 4:22. Diz o seguinte: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Quantos anos esse homem tinha? 40 anos. Ele tinha 40 anos porque a Bíblia fala que ele era coxo de nascença. Então ele já nasceu com esse problema. A Bíblia vai estar dizendo que ele é coxo há 40 anos. Então dá-se a entender que ele tinha cerca de 40 anos. Se põe no lugar deste homem. Não é um dia, não é uma semana, não é um ano vivendo, se arrastando, dependendo de pessoas, não conseguindo viver a sua vida. São 40 anos. Isso me leva a entender que esse homem, ele chegou ao ponto de se acostumar com aquela situação. Porque a gente é assim, né? A gente se acostuma até mesmo com aquilo que é ruim. Já reparou? Os maconheiros,
Os caras se acostumaram com aquele cheiro horrível. Pelo amor de Deus, não consigo ficar perto disso não, cara. O troço é ruim, mas os caras se acostumaram até com o que é ruim. Então eu acredito que este homem, ele tinha se acostumado com aquela situação. Eu quero falar algo que aconteceu comigo. De uns tempos pra cá, eu comecei a me acostumar com a minha vida espiritual, com o estilo de vida que eu estava levando. Eu tinha perdido, sabe, aquele primeiro amor, aquela fome, aquela sede da presença. Eu peguei e falei assim, cara, eu acho que isso deve ser normal com o tempo. A gente vai amadurecendo na fé e às vezes a gente deve perder um pouco disso mesmo, deve ser algo normal. Eu não estou falando que eu parei de ler ou de orar, tá, gente? Eu continuava a buscar a Deus, só que eu me vi nesse lugar de se acostumar, lugar de acomodação. Da mesma forma que este homem. Só que, meu Deus, meu irmão, esses últimos 20 dias, desse último mês pra cá, o Espírito Santo parece estar vindo com um rolo compressor em cima da minha vida. Está sendo algo sobrenatural. E aquilo que eu achava que era comum, eu descobri que eu estava enganado. A chama está ardendo aqui novamente. A chama está ardendo, está pegando fogo, irmão. Está pegando fogo, está pegando fogo. E você acha que isso é só para mim? O Espírito Santo está querendo pegar você de jeito, fazer o seu coração saindo daqui pegando fogo, ardendo. Deus está querendo levar você para um novo nível de intimidade. O tema desse ano é o quê? Intimidade com Cristo. E meu ano já começou assim, ó. O Espírito Santo está derramando de balde. Esse final de semana eu estive num seminário de libertação. Foi benção demais. Nossa, o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito pessoal. Foi algo, um divisor de águas na minha vida. Só que aconteceu em determinado momento das orações, aconteceu algo bem pertinho de mim, cerca de 3 metros, 2 metros. Eu vou compartilhar isso com você porque isso é muito sério. Porque às vezes a gente deixa a nossa intelectualidade falar mais alto do que o mundo espiritual, do que as realidades espirituais. E não é assim. E diante de mim, no momento das quebras de maldições, enfim, das orações, uma senhora com cerca de uns 60, 70 anos, coroa já, bem velhinha. Ela acabou passando por um problema espiritual de possessão. Só que quando aquele demônio se manifestou, aconteceu algo extraordinário que eu nunca tinha visto. Quando aquele demônio se manifestou, aconteceu algo que a medicina não é capaz de explicar, nenhum cientista, nenhum pesquisador. Aquela pessoa literalmente, ela estava viva, só que ela morreu. Como assim? Essa pessoa, ela parou de respirar, as pulsações no pulso dela pararam e o coração dessa pessoa parou de bater. E os intercessores pararam assim, tipo assim, e agora? O que a gente vai fazer, cara? Aí chamaram um outro homem de Deus que estava na liderança. Ele pegou e falou assim, gente, o que está acontecendo aqui, eu presenciei somente uma vez na minha trajetória. Isso tem cerca de 10 anos atrás. Mas essa mulher vai voltar a viver agora. Ele orou para que a pessoa repreendeu aquele demônio. Imediatamente aquela pessoa voltou a si, começou a conversar, voltou a si. Cara, o Espírito Santo depois disso veio com uma unção, algo sobrenatural sobre a vida daquela mulher. Eu nunca vi uma coroa tão cheia da presença de Deus, filho. Talvez você esteja aqui dessa forma. Talvez você esteja vivo, só que você esteja morto espiritualmente. Está vivo, mas está morto. O Espírito Santo.
Ai, papai, Ele está querendo te pegar de jeito, filhão. Não importa se você entrou aqui frio, pensando em desistir, pensando no suicídio, pensando em chutar o balde e desistir da caminhada. O Espírito Santo vai vir, vai mudar o seu quadro, a sua história. Ele vai mudar a sua vida, meu querido. Aleluias. Oh, Pai, aleluias. Meu Deus. E pra gente finalizar, Apocalipse 2 vai dizer o seguinte. Ele vem falando de uma igreja e cita várias qualidades, várias coisas boas que aquela igreja tinha. Só que em determinado momento ele diz o seguinte: Jesus, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Você sabe algo que é interessante nesse texto? É que quando se trata de arrependimento, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia está em relação com o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E em diversas passagens, arrependimento está ligado com o pecado. Só que quando nós perdemos o primeiro amor, isso é algo tão sério, tão profundo, que Deus, a palavra, coloca na mesma situação do pecado. Você sabe como a gente trata a perca do primeiro amor? É com arrependimento. Você sabe algo que todas as vezes que eu me vi frio na minha caminhada, sabe algo que me entristeceu muito? Às vezes eu estava voando, aí às vezes passava um momento de frieza espiritual, sei lá, um exemplo, 2 semanas, passava 2 semanas frio. E quando eu me via nessa situação e que eu voltava a buscar, eu falava assim: poxa vida, cara, eu perdi 2 semanas, cara. Se eu tivesse perseverado mais 2 semanas, hoje eu estaria experimentando um outro nível de intimidade com o Senhor. Isso tem que queimar no nosso coração, filho. Arrependimento é mudança. O Espírito Santo quer que você mude a partir de hoje. Se você não estava orando, o Espírito Santo quer que você volte a orar. Se não estava lendo, que você volte a ler a palavra, volte a se relacionar com você. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma coisa, uma força. Ele é uma pessoa, ele é Deus. E assim como uma pessoa, ele tem personalidade e ele quer relacionamento. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele anseia com gemidos inexprimíveis por nós, que ele tem ciúmes por nós. Você sabe o que é próprio Deus ter ciúmes de você? Uma coisa é a sua esposa, o seu marido, a sua namorada, o seu amigo, o seu pai, a sua mãe. Agora imagina só, o Criador do céu e da terra falar aí quieto e virar para você e falar assim: ó, eu tô com ciúme de você, hein? Eu tô com ciúme de você. A gente fala rindo, mas isso é profundo. E eu não vou me alongar mais não, que eu acho que o tema central da mensagem já foi passado.